ler a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Amém? Só até aqui. Irmãos queridos, há 2000 anos atrás, como nós bem sabemos, Deus envia o seu Filho à terra para proclamar a verdade, para pagar o preço dos pecados da humanidade. Porém, antes, Ele havia levantado um homem cheio do Espírito Santo para preparar o caminho do Senhor. E esse homem, chamado João Batista, inicia o seu ministério proclamando a palavra do Senhor nos desertos. Só que a voz desse profeta, que bradava daquele deserto, ecoou não só no deserto, mas em todo Israel e Jerusalém. De modo que multidões saíam das suas casas e iam até o deserto para ouvir a palavra daquele profeta. Esse grande profeta, que, como nós percebemos no texto bíblico, Jesus deu testemunho dele e disse que ele não era uma cana agitada pelo vento, era um homem íntegro, era um homem que, por mais que todo o sacerdócio judeu tivesse temendo e tremendo diante do rei temido e cruel chamado Herodes, mas esse profeta, diante desse rei, ele o repreendia e era fiel à palavra de Deus. Por isso que Jesus disse que ele não era uma cana agitada pelo vento. Jesus disse também que entre os nascidos de mulher não apareceu nenhum profeta semelhante a João Batista. Esse mesmo João que andava de maneira tão simples e humilde, com roupa de couro e pele de camelo. Esse João Batista, esse grande profeta de Deus, que cumpriu esse ministério com fidelidade ao seu Senhor. Esse mesmo, no auge do seu ministério, enquanto ele pregava, as multidões começavam a cogitar entre si e diziam: será se este é o Cristo? Será se esse não é o grande profeta que Moisés profetizou que viria? E João Batista, como verdadeiro homem de Deus, que jamais quer a glória para si, ele olha para a multidão e diz: o que vocês estão pensando que eu sou? Eu não sou o Cristo, eu sou enviado adiante dele para lhe preparar o caminho. Porém, após mim, vem um mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar a correr das suas sandálias. Esse é o que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse João Batista, em uma das revelações do Pai para ele, o Pai disse: olha, aquele a quem você vê, ao ser batizado, desceu o Espírito Santo em forma de pomba, é esse o meu filho, ele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E naquele período, enquanto João Batista pregava, milhares de pessoas vinham até ele, as multidões vinham até João Batista arrependidas, porque estavam ouvindo a poderosa palavra de Deus. E ele batizava com expectativa, e de repente chegou um, e enquanto ele estava diante dele, ele sentiu algo diferente no seu coração, pois desde o ventre da sua mãe, quando recebeu a visita de Maria, e ambos, tanto Jesus como João Batista, estavam ambos nos ventres das suas mães, mas ao ouvir a voz de Maria, João Batista começa a saltar no ventre da sua mãe, pois desde sempre ele sabia quem era o verdadeiro Cristo, o Salvador da humanidade. E naquele momento que Jesus chega para João,
João Batista disse: Senhor, eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus disse: João, batiza-me, pois agora é necessário cumprir toda a justiça. Porque Jesus, ele havia abrido mão da sua glória no céu para vir à terra, fez-se homem como nós, fez-se semelhante a cada um de nós. Ele disse: João Batista, é necessário que eu passe pelas águas do batismo. Não porque ele havia pecado, não porque ele estava arrependido dos seus maus feitos, mas para tornar-se humilde e semelhante aos homens. E naquele momento a Bíblia Sagrada diz que Jesus desce as águas, e ao retornar, o Espírito Santo desce do céu em forma corpórea de uma pomba, e o Pai brada desde os céus e diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E naquele dia em diante, João Batista passa a ter a certeza de que aquele ali era o Salvador da humanidade. E desde o princípio João Batista dizia: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. O Messias está às portas, o Salvador da humanidade está para chegar. Mas a partir daquele dia, João Batista mudou a sua mensagem, porque ele não anunciava o Messias que estava para vir, mas agora ele dizia: o Messias já veio. E no outro dia, João Batista está rodeado de discípulos, e Jesus vai passando, e João Batista brada em alta voz para todos os seus discípulos e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista passa então a profetizar e a instruir os seus discípulos a seguirem a Jesus. E agora, mais uma vez, no dia seguinte, e agora eu quero entrar no texto, João Batista estava com outros de seus discípulos, e ele viu mais uma vez Jesus passar, e ele aponta para Jesus e diz: Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que é enviado de Deus. É Ele o Salvador, é Ele o Cristo, é Ele que tira o pecado do mundo. E ouvindo isso, os discípulos de João Batista abandonaram João Batista e passaram a seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós bem sabemos que talvez essa mensagem chegue em muitos outros lugares, tomara que sim, mas principalmente para você que é de Cedro, onde nós sabemos que historicamente é conhecida como a cidade do padroeiro João Batista. E quem chega na cidade de Cedro, principalmente pelo Prado, depara-se com a sua imagem, ou aquele que vem em muitos outros lugares e casas. Nós percebemos que há um lugar ali, um altar para João Batista. E nós percebemos também, não só aqui agora, mas em muitos lugares, que chega o tempo das festas juninas e dos padroeiros, e ali também existe o dia de João Batista, e muitos passam a andar com a sua imagem, e muitos passam a louvá-lo, e muitos passam a glorificá-lo. Porém, esse não foi o ministério de João Batista. Não é isso que ele ensina, ou que ele ensinava, e ainda está registrado nas Escrituras Sagradas. O ministério de João Batista era levar pessoas a Jesus. Não era ter discípulos próprios, não era ter pessoas que cantavam hinos ao seu nome, ou que exaltavam o seu nome, ou que faziam procissões e caminhadas ao seu nome. Não era esse o ministério nem a intenção de João Batista. João Batista era um homem extremamente zeloso pela fé em Cristo Jesus. E certa vez, no capítulo 3 aqui de João,
Depois que João Batista passa a dar testemunho de Jesus Cristo, e as pessoas abandonando João Batista e indo até Jesus, e o número de discípulos de João Batista diminuindo e de Jesus crescendo, algum discípulo de João Batista chega para ele e diz: Senhor, aquele que o Senhor está dando testemunho, todo mundo está indo para ele, estão te deixando, estão seguindo Jesus. E João Batista diz que ele era apenas o amigo do esposo. Ele passa a explicar que quem vem de cima está sobre todos, que o ministério dele era apenas preparar a noiva para o esposo, mas o esposo já veio, então a missão dele foi cumprida. Eu acho muito lindo quando João Batista diz: aquele que tem a esposa é o esposo. Eu não sou o esposo, eu sou o amigo do esposo, eu preparo apenas o caminho do esposo, eu não posso ficar com aquilo que não me pertence. A esposa é do esposo, só que o amigo do esposo, que ouve a sua voz, se alegra com a sua voz. Agora essa minha alegria já está cumprida, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Lamentavelmente, irmãos, parece que pessoas entenderam muito errado a mensagem de João Batista, principalmente aqui em nossa cidade e muitos outros lugares onde há pessoas devotas a João Batista, que chega nesses períodos e acontece o contrário. Jesus diminui mais ainda e parece que a fama de João Batista é enaltecida, cresce. As pessoas acordam cedo de madrugada, não para prestar um culto a Jesus, mas para prestar João Batista. Não para cantar louvores a Jesus, mas a João Batista. Mas o próprio João Batista nunca quis a glória para si. E o próprio Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 10 diz: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Por mais que João Batista foi um grande homem de Deus, o maior profeta que já pisou os pés nessa terra, ele não é digno nem merecedor de adoração e culto. Todo louvor tem que ser dado ao Senhor Jesus e não aos homens. Os homens são dignos de respeito, de honra, mas não de culto e adoração. E essas pessoas, por conta da falsa religiosidade, têm sido enganadas por seitas que distorcem o Evangelho, distorcem até as palavras do próprio João Batista, porque João Batista nunca quis discípulo para si, porque ele mesmo mandava as pessoas irem até Jesus. E Jesus tem perdido lugar. Jesus ele tem perdido lugar em muitos lugares, e não só João Batista, mas a Dio para todos os santos. Mas muitas religiões, muitas delas não têm o dia de São Jesus, do Santo dos Santos. Isso já foi profetizado, porque o apóstolo Paulo diz que os romanos amaram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Muitos têm tirado tanto tempo para adorar aos homens que são pecadores, que a Bíblia não diz que João Batista era perfeito. Muitos até interpretam que João Batista agiu com incredulidade quando mandou os discípulos até Jesus perguntar se ele era realmente o Cristo, como se ele estivesse duvidando. Eu particularmente não interpreto dessa maneira. Eu acredito que João Batista estava apenas querendo saber se a missão dele tinha sido cumprida e ele iria enfrentar o martírio. Mas de uma interpretação ou de outra, nós sabemos que Paulo diz que todos pecaram, todos sem exceção. A única exceção é Jesus Cristo, Filho de Deus. O nosso caminho que leva ao Pai não é João Batista. João Batista quis que todos os seus discípulos seguissem a Jesus. Não caia no engano. João Batista, ele nunca quis glória para si. Ele sempre apresentou o Evangelho. Ele sempre apresentou o Messias, que ele veio preparar o seu caminho.
E que nós possamos, irmãos, não confiar em homens, confiar em Jesus. Os homens, por mais perfeitos que fossem, por mais santos, por mais fiéis, eles não podiam levar ninguém ao céu, nem ao Pai. João Batista preparou o caminho de Jesus. Que agora possamos imitar a atitude daqueles discípulos que João Batista disse: olha, ele é o Cordeiro. E deixar João Batista, deixar os homens, deixar tudo aquilo que não é Cristo e seguir a Jesus. Siga Jesus Cristo, Ele é o caminho do céu, não há outro caminho. O apóstolo Pedro deixou bem claro: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo pode trazer salvação para a sua vida, para a minha vida. Os homens, o máximo que eles podem fazer é apresentar o caminho. João Batista hoje, através da Bíblia Sagrada, do Evangelho de João, ele apresenta o caminho para nós. E esse caminho é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Sigamos ao Senhor, ao Salvador, aquele que veio e pagou o preço dos nossos pecados. João Batista cumpriu com perfeição o seu ministério, mas o seu ministério não era salvar. O seu ministério não é criar uma ponte que leva ao céu, que leva ao Pai. O seu ministério era levar pessoas a Jesus. E ele cumpriu. E que agora possamos aprender com João Batista: o Cordeiro é Jesus e não ele. Ele disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o enviado, eu não sou o profeta, eu não sou Elias. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. E o clamor de João Batista é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Confie nele, pois só Ele pode nos levar até o Pai. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.